É com muito amor no coração, muita gratidão que estamos mais uma vez para podermos meditar na palavra de Deus, que hoje, dia 1º de outubro de 2021, nessa noite de louvor, nós vamos ver o tema Enchei-vos do Espírito de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para se falar do Espírito Santo, há uma necessidade premente de conhecê-lo, porque quanto mais se conhece alguém, algo mais se ama, mais se interessa e se entrega. Como Cristo completou a fundação da sua igreja, já depois da ressurreição, como nós lemos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia que falassem. Naquele dia, acolhendo a palavra de Deus, mais ou menos 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Jesus enviou do Pai o Espírito Santo aos apóstolos, para que ele infundisse na jovem igreja a força e a vida divina. Pois os apóstolos e seus discípulos, somente iluminados e fortalecidos pela luz do alto, tornaram-se capazes de realizar a obra que lhes foi confiada pelo seu fundador. O Paráclito, que eu mandar do Pai, vos ensinará toda a verdade. Deste Paráclito, eles receberam a graça para entenderem a palavra de Cristo em toda a sua profundidade e anunciá-la aos povos sem erro e sem temor. Receberam do Espírito Santo também o dom de operar milagres, de falar em línguas e tantos outros dons. Na festa de Pentecostes, Cristo enviou para a sua igreja o Espírito Santo, que desceu em línguas de fogo para santificar, iluminar e fortalecer os apóstolos. E nós vamos assim perguntar para nós mesmos: como o Espírito Santo atua na igreja? Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Todas essas coisas, porém, produz o mesmo e único Espírito, distribuindo a cada um os próprios dons conforme lhe agrada. O Espírito Santo permanece constantemente na igreja e nela exercerá sua ação até o fim do mundo. Sob a sua assistência, a igreja conserva o Evangelho em toda a sua pureza e integridade e prega-o sem perigo de errar nos seus ensinamentos da fé e da moral. Ele santifica a comunidade dos fiéis e comunica-lhe a plenitude da graça
dirige a igreja através das dificuldades, perseguições e perigos, até ela alcançar a glória definitiva. O Espírito Santo une os fiéis entre si e assim surgem as comunidades cristãs. Nasce a igreja na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo faz os homens se amarem mutuamente como filhos de Deus. Todas as obras de amor fraterno, toda a preocupação, todo o cuidado de um amor fraterno para com o outro é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Quando alguém recebe uma missão específica a desempenhar, o Espírito Santo concede-lhe também a graça e a fortaleza necessária. Ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes da Igreja, ele dá todas as luzes e forças de que eles necessitam para o fiel cumprimento de seus deveres. Nas provações e tentações, ele oferece ao homem a graça suficiente para vencer o demônio e suportar com paciência os sofrimentos da vida. É o Espírito Santo que suscita sempre nova vida na igreja. Sob o seu influxo, nasceram na igreja as ordens e congregações religiosas. Sob a sua inspiração, surgem hoje na igreja novos movimentos cristãos, como, por exemplo, cursilhos de cristandade, focolarinos, comunidades de base, renovação carismática, instituições religiosas seculares, associações religiosas. É que ele suscita as vocações sacerdotais e religiosas. Daí podemos dizer com toda razão: o Espírito Santo é a alma e a vida da igreja. O Espírito Santo guia, protege e santifica a igreja, preserva a igreja de erros nos ensinamentos da fé e da moral, que nos une os cristãos em comunidade e concede a cada um a graça necessária para o desempenho da sua missão. À medida que o Espírito Santo vai penetrando e possuindo o nosso espírito, nós vamos sendo transformados no profundo de nosso ser. Nossa carga de miséria humana, como o orgulho, a vaidade, a inveja, a preguiça, o materialismo, a sensualidade, o erotismo, a ganância, os vícios, o consumismo, o egoísmo e tantos outros vícios e tendências erradas, vai sendo eliminada, libertada, curada e substituída por forças boas, por virtudes como a bondade, a piedade, o amor fraterno, a verdade, o despojamento, a sinceridade, a justiça e o autodomínio. Poderíamos até fazer uma comparação. Esses vícios e misérias seriam como lixo dentro de nós. O Espírito Santo é chamado de água viva. Acolhido dentro de nós, o Espírito começa a lavar e a limpar todo esse lixo, deixando-nos limpinhos e embelezados por aquelas virtudes que nós citamos acima. Nós percebemos como é lindo e importante o que o Espírito Santo de amor quer fazer em nós. À medida em que nós fazemos amizade com o Espírito, ele vai penetrando em nosso inconsciente, subconsciente, consciente e faculdades mentais. Penetrando, ele nos purifica dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
os nossos traumas de toda espécie, rejeições, medos, ansiedades, complexos, mágoas, ódio, vingança, autocondenação, angústia, depressão, desequilíbrios. Ao mesmo tempo, Ele cura, liberta, reequilibra o nosso psiquismo. Fazendo-se presente, o Espírito Santo vai planificando e santificando nossa mente. Vamos ficando cheios. Quão maravilhosa é a obra dele em nós. Por causa de nossa amizade com ele, o Espírito penetra em nossos corações para curar, elevá-la e enobrecê-la, as nossas emoções. Porque nós temos muitas emoções negativas, sentimento de rejeição, de desamor, sofrimentos de injustiça, de fraqueza, de fracasso, de frustração, de desânimo, de ingratidões sofridas ou cometidas, de decepções com as pessoas ou com nós mesmos, fazendo-se presente em todo emocional. O Espírito Santo vai eliminando nossas emoções negativas, cauterizando feridas, suprimindo fraquezas. Ao mesmo tempo, Ele vai nos impregnando de novas emoções, sadias e felizes. O Espírito, com o ocorrer dos tempos, à medida em que nós nos rendermos a Ele, com Ele, colaborarmos, vai fazendo surgir emoções positivas de amor profundo para com Deus, para com os irmãos, para com nós mesmos. Gera emoções de paz e reconciliação, dando a sensação de estarmos de bem conosco e com todos. Produz emoções de verdadeira alegria profunda, por sentirmos-nos de bem com Deus, com os irmãos, com a comunidade, com a natureza. Dai-nos emoções de segurança, de capacidade, de esperança, o dom de perdoar a todos, a confiança que Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então nós vamos ficando cheios. Não é maravilhoso? Meu irmão, minha irmã, você já percebeu a beleza dessa obra? Fazendo-se presente em nosso ser profundo, agindo em nossas faculdades espirituais, psíquicas e emocionais. O Espírito vai nos planificando, fazendo-nos cheios da sua presença, de sua ação e de suas manifestações. Porque o Espírito Santo é Ele que age, faz a obra em nós. Nós somos um canal que Deus escolheu para ser uma intermediação entre a fraqueza do homem e a fortaleza de Deus. Ficar cheio do Espírito Santo não é apenas possuir o Espírito Santo, é muito mais. É ser possuído por Ele. Alguém pode ter recebido o Espírito Santo no batismo, mas não o conhece, não tem amizade com Ele, não se deixa conduzir por Ele. Nesse caso, pouco adianta tê-lo possuído, pois o Espírito está bloqueando em sua ação e nada, ou quase nada, pode fazer pela pessoa. De nada adianta possuí-lo se não houver a recíproca, ser possuído por ele. Alguém vai ficando cheio do Espírito Santo à medida que ele vai realizando sua obra no íntimo da nossa vida, à medida que ele consegue levar-nos a experimentar sempre mais o amor de Deus Pai, a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e abrir-se a Jesus, a entrar em comunhão de amor com os irmãos, a iluminar o coração com a verdade ensinada por Jesus, a detestar todo o pecado, erro, vício. A pessoa vai ficando cheia à medida que se converte interiormente
e que acolhe os dons infusos, os frutos e os carismas do Espírito Santo. A pessoa fica cheia à medida em que caminha na igreja com a comunidade, iluminada e dirigida pelo próprio Espírito de amor. Podemos perguntar: o que era ficar cheio do Espírito Santo? Será que consegui responder a esta pergunta? Aliás, mais importante do que compreender é ficar cheio e conviver com o Espírito de Deus de tal modo que Ele possa realizar sua obra em cada um de nós. Então, nesse momento, eu convido a você, a mim, a dirigirmos o nosso coração e nossa prece ao Espírito de amor. Vamos deixar nos envolver por essa brisa suave, mansa, por essa luz que penetra no mais íntimo do nosso ser e dissipa tudo que é barreira, tudo que é obstáculo. Vamos deixar agora nesse momento, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus possa entrar em nosso coração. E por isso é necessário a gente abri-lo, deixar que ele haja conforme a vontade de Deus. Vamos deixar de lado nossos erros, nossos pecados, nossas ambições mesquinhas, nosso egoísmo. Dai-nos, Senhor, nesse momento, grandes corações, desejosos de tornar-nos semelhante, mansos, igual ao seu, Jesus. Dai-nos um coração grande e generoso para superarmos todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, todas as ofensas. Dai-nos corações grandes e humildes, até o sacrifício quando necessário. Dai-nos corações cuja felicidade seja palpitar com o coração de Cristo e cumprir fielmente toda a vontade do Pai. Esse Pai maravilhoso que nos ama, que nos quer bem, que nos quer sempre alinhados com o plano salvífico que Jesus veio nos trazer. Portanto, é tão bom, meus irmãos, minhas irmãs, falar do Espírito Santo. Nosso coração vai se enchendo de paz. Sinta essa paz. O nosso coração vai se enchendo de alegria. Sinta essa verdadeira alegria que está brotando de dentro para fora. Não é a alegria do mundo, oca, vazia, como essas latas de bolachas, de biscoito tão lindas, enfeitadas, e quando não tem conteúdo, o que adianta a sua beleza exterior? É necessário ficarmos cheios dessa paz interior, dessa bondade, dessa paciência. Então, para terminarmos, nós vamos chegar à conclusão que o Espírito Santo é uma pessoa divina que nos ensina, que nos fala, que nos ordena e até tem cuidados especiais para conosco. É Ele o santificador que nos faz templos de Deus. É o Espírito Santo a promessa do Pai, quem nos consola em nossas aflições, aquele que deu coragem e alegria aos apóstolos no dia de Pentecostes, quem deu poder a Pedro para pregar e a Estevão força para testemunhar Jesus vivo e para dar a vida por ele. É o Espírito Santo que anima a igreja e a faz crescer. Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito, que vem do grego
Parakletos, que quer dizer alguém à mão e com quem se pode contar em qualquer situação, em qualquer emergência. O Espírito Santo é o condutor dos trabalhos na igreja, da música, da liturgia, no Ministério da Música. Quem é do grupo de música, se ele não cumprir sua missão, portanto, ele não vai ter o toque do Espírito Santo, se ele não for dócil, fiel. E também através da música, não é somente este o momento da terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas de todos os elementos, de todos os membros daquela Assembleia, que temos que estar todos cheios do Espírito Santo. Por isso é que na celebração da Eucaristia, maior oração que existe na face da terra, as orações de grupo de oração, terço, todo tipo de oração, o Espírito Santo deve estar no centro, no comando de todos os atos. Toda a entrega dos servos, do cristão, à ação dessa luz poderosa, dessa potência infalível que Deus nos presenteia a todos os momentos que a gente precisar, que a gente acreditar e, sobretudo, quando nós clamarmos e pedirmos Espírito Santo, com certeza esses dons, o Espírito Santo em plenitude será derramado e encherá os nossos corações. E é isso que eu desejo de coração para todos os membros, todos que estão ligados nesse momento em oração, tão linda oração inicial, nessa noite de louvor do dia 1º de outubro de 2021. Que todos nós sejamos agraciados com esse presente maravilhoso de Deus. Uma boa noite e até uma nova oportunidade. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.